Hi, hey, what's up? I'm Desumilde and you are watching Curiosity. Yeah! Então, esse é o primeiro episódio do Curiosity, que vai ser um quadro muito bacana, muito legal, onde eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre carros, marca de carros, vai ter mais ou menos esse segmento, e hoje a gente vai falar sobre a Porsche que não é Porsche. Aí tu me pergunta, what the fuck? Como assim? Me explica melhor isso. Hoje a gente vai falar sobre a Ruf Automobile, que é uma fabricante de carros alemã fundada em 1940 por Alois Ruf, que primeiramente era uma mecânica e mais tarde acabou se tornando uma empresa de veículos após construir seu primeiro veículo de sucesso, que foi um ônibus. Porém, em 1964, Alois Ruf acabou falecendo e o seu filho, Alois Ruf Jr., tomou posse da empresa e, como ele era um entusiasta de carros esportivos, focou a empresa exclusivamente na modificação de Porsches e estreou seu primeiro modelo em 1977, sendo uma versão ajustada de um Porsche 930 com um motor de 3,3 litros, e logo em seguida, em 1978, ele lançou um veículo aspirado a partir de um Porsche 911 com um motor de 3,2 litros que produzia 217 cavalos. Então, a Ruf funciona assim: os seus veículos eles são produzidos a partir de um chassi de um Porsche. Quando o chassi chega, ele não tem nenhuma logo, não tem nada que diga que aquilo é um Porsche. Então ela pega esse chassi e acaba construindo um carro independente, construindo o próprio motor, modificando várias coisas, e por conta disso ela é reconhecida como uma fabricante de carros pelo governo alemão. E também a Ruf é considerada a maior customizadora de Porsches do mundo, tendo como principal concorrente a Genbalia. E uma coisa interessante é que até um tempo atrás a Ruf era um modelo de carro que era o mais perto que poderia chegar de pilotar um Porsche num jogo de corrida que não fosse Need for Speed, por conta de um contrato de exclusividade que a Porsche tinha com a Electronic Arts e que acabou em 2016. E agora vamos falar sobre os principais carros feitos pela marca. Primeiro surgiu o Ruf BTR, que, claro, foi o primeiro modelo fabricante a ser registrado como um Ruf e não um Porsche. Ele possuía um motor flat six de 3,4 litros e entregava 374 cavalos, tendo sido produzido entre 20 e 30 carros entre 1983 e 1989, e foram feitos a partir dos Porsche 911 dos seus clientes. Ele tinha disponível dois modelos, um com uma carroceria larga, que possuía uma velocidade final de 285 km por hora, por conta de um maior rastro aerodinâmico, e outro com uma carroceria estreita, que chegava de 0 a 100 em 4,7 segundos, e uma máxima de 305 km por hora. E num comparativo que foi feito pela revista Road and Track, na época, o Ruf BTR superou em aceleração carros como a Ferrari Testarossa e a Lamborghini Countach, e só não foi mais veloz que o Porsche 959. Que é o Ruf CTR Yellowbird, que foi um dos mais famosos, tendo aparecido no filme Fascination, que é um curta de 20 minutos em Nuremberg, que é uma pista de corrida. E ele foi lançado em 1987 e ele era baseado num Porsche 911 Carrera 3.2 e aproveitava apenas o motor e a estrutura básica. Todos os painéis da carroceria eram substituídos por peças de alumínio mais leves e os para-choques eram de fibra de vidro, e o carro pesava apenas 1.170 kg, 130 kg a menos que o 911 original com 1.300 kg, e o carro recebia também diversos reforços estruturais, suspensão e freios projetados sob medida e uma transmissão de 5 marchas exclusiva. O motor tinha um deslocamento ampliado para 3,4 litros graças a um aumento no curso dos pistões e era alimentado por um sistema de injeção de um Porsche 962, além de um adicional de 2 turbos em um sistema feito sob medida que resultava em 476 cavalos e 56,3 metro-quilograma força de torque, com uma aceleração de 0 a 100 em 3,7
3,6 segundos e uma velocidade máxima de 340 km por hora. E ele recebeu o nome de Yellowbird por conta da cor amarela nas fotos e vídeos na divulgação. Depois veio o Roof CTR-2, que foi lançado em 1994, sendo o sucessor do Yellowbird, e era baseado num Porsche 993. E ele foi famoso por ser o último representante da era dos motores de resfriamento a ar, e ele seguia a receita típica da Roof de um alívio de peso e reforços estruturais, mas o motor Flat Six Biturbo era de 3,6 litros e entregava 520 cavalos. Ele tinha uma velocidade máxima de 350 km por hora e o 0 a 100 era em 3,5 segundos, sendo carinhosamente chamado pela empresa de supercarro. E ele era mais veloz que a Ferrari F50, que chegava a 312 km por hora, e o Jaguar XJ220, porém não teve um recorde reconhecido por conta da produção limitada do carro. E ele era também o chamado pica das galáxias, mais ou menos, não era bem esse termo que o Roof usava. Mas tu entendeu a ideia, que o Alois Roof também, para provar que esse carro era um super carro mesmo, ele inscreveu 2 exemplares do carro na subida da montanha de Pikes Peak em 1997, e ambos eram com carroceria alargada e um motor preparado para entregar mais de 700 cavalos e equipamento de segurança obrigatório, e tinha um adicional, ele ainda assim conseguia ser completamente legalizado para andar nas ruas. E eles tiveram excelentes resultados, um ficou em segundo lugar e o outro ficou em quarto lugar. Logo após, 13 anos depois, veio o Roof CTR-3 em 2007. Ele era bem mais diferente que um Porsche 911, lembrando mais um Carrera GT. E mesmo assim ele usava alguns painéis da carroceria e da plataforma 911. E ele era bastante modificado para receber um motor atrás dos bancos, ficando numa posição central traseira. E dessa vez a Roof partiu para fibra de carbono e Kevlar para painéis sob medida da carroceria, ficando com um peso total de 1.375 kg, sendo considerado leve se considerar o motor Flat Six Biturbo de 3,8 litros, que era capaz de entregar 691 cavalos e 90 Nm/força de torque, canalizados para a roda de trás por uma caixa dupla de embreagem e 7 marchas ou manual de 6 marchas, entregando uma aceleração de 0 a 100 em 3,1 segundos e uma velocidade máxima de 380 km por hora. Tanto mesmo que depois de 11 anos, o CTR-3 ainda faz parte do catálogo da Roof e pode ser encontrado até hoje 0 km. Depois veio o Roof RGT8, que foi lançado em 2010 e era baseado num Porsche 997 e possuía um motor V8 de 4,5 litros projetado pela própria Roof, entregando 451 cavalos a 7.600 RPM e 42,8 Nm/força de torque a 5.100 RPM, com uma aceleração de 0 a 100 em 4,2 segundos. Também tinha uma velocidade máxima de 310 km por hora e a carroceria tinha portas de capô de alumínio e uma tampa no motor de fibra de carbono. E logo após 2 anos, em 2012, no Salão de Genebra chegou já a segunda geração do RGT8, que era baseado no recém-lançado Porsche 911, e ele era praticamente igual à versão anterior, só que ele tinha um adicional de uma injeção eletrônica que entregava 550 cavalos a 8.500 RPM e 51 Nm/força de torque a 4.000 RPM, e a velocidade máxima passou de 318 km por hora. Então, hoje
Hoje ainda é possível comprar no catálogo do site o modelo Roof SCR, que possui 510 cavalos e chega a 320 km por hora, e ele é uma versão aspirada do CTR. Também tem o Turbo Florio, que tem 645 cavalos e chega a 330 km por hora, e ele é baseado num 991 Targa 4. Também ainda é possível encontrar um CTR e um CTR3, como eu falei já. Também tem um R56.11, que tem 180 cavalos e chega a 225 km por hora, e ele é baseado no exterior num Porsche 356 clássico e com uma dirigibilidade de um 911. Tem o Turbo R, que tem 490 cavalos e chega a 330 km por hora, e ele é baseado num Porsche 993, que era uma versão do 911 que foi produzida pela Porsche durante 1993 e 1998, e o RCT Evo, que tem 425 cavalos e chega a 320 km por hora, e ele é baseado num Porsche 964, que ele também é uma versão 911, só que dos anos 1989 a 1993, e todos tu acha por 0 km. Então, agora que tu já conhece a Roof, que ela não é um Porsche, mas ela é inspirada num Porsche, é aquele Porsche que tu vê que não é Porsche, exatamente isso, tu entendeu, né? Mas então, agora é só tu guardar teu dinheiro, que esses Porsche, na verdade são Roof, custam um preço um pouquinho salgado, né? Então, é melhor guardar teu dinheiro. Também tu vai poder mostrar pros amiguinhos que aquele carro lá que tu viu que parece um Porsche, não necessariamente é um Porsche. Pode ser um Porsche, mas não é. Ou pode ser. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do primeiro episódio do Curiosity. E se tu tiver alguma ideia legal para o quadro, alguma sugestão, coloque ali nos comentários que talvez eu faça em algum desses episódios. Mas então é isso, Gurizada Medonha, valeu, falou, bye bye, see you later, tchau, até o próximo vídeo.